E aí, pessoal, sejam bem-vindos a um novo episódio aqui do Sessão às 6. Espero que todos estejam bem durante esse período complicado que estamos vivendo. Como vocês devem ter visto no título, o foco dessa semana vai ser comentando a quarta e última temporada da série Os 13 Porquês, ou 13 Reasons Why. Eu sei que é uma série muito polêmica, que gerou muito bafafá e controvérsia ao longo dos anos, e mesmo eu não tendo falado das temporadas anteriores, acho válido falar sobre, principalmente agora que acabou. Mas primeiro quero avisar que esse episódio vai ser dividido em duas partes. Na parte 1, haverá sim spoilers das temporadas anteriores, caso haja necessidade, mas não haverá dessa última, a mais recente. Já da parte 2 é completamente com spoilers da quarta temporada, onde eu vou aprofundar alguns comentários. Espero que tenha dado para entender, então vamos em frente. Pessoal, eu não achei uma sinopse mesmo da quarta temporada, então ao invés disso, resolvi fazer uma recapitulação da terceira. Bom, na última temporada, o Bryce foi morto e ninguém sabe quem foi o responsável. Aí fica a temporada inteira nisso. No final revelam que foi o Alex, que empurrou ele ali pra cair em um rio, acho que era um rio, e a temporada termina com todos os amigos acobertando ele e culpando o colega de classe Monty, que também morreu, mas na prisão. Eles pensaram, o Monty morreu, né, vamos colocar a culpa nele, tranquilo. E assim termina a terceira temporada. Eu achei isso horrível, uma série que preza tanto pela mensagem que tá transmitindo, finalizar a temporada dizendo, nossa, que coisa horrorosa, uma pessoa foi assassinada. Mas o responsável foi meu amigo? Então tudo bem, tranquilo. Vamos colocar a culpa em alguém que já morreu então. Eu acho isso extremamente problemático. E agora nessa quarta, há pessoas tentando provar que o Monty é inocente e que o verdadeiro culpado ainda está por aí. Essa é a premissa, basicamente. O showrunner, o responsável, é Brian York. E uma curiosidade, mas eu acho que todo mundo já deve saber disso, que Selena Gomez é a produtora executiva. Vale ressaltar que essa série é baseada em um livro de mesmo nome, mas, se eu não me engano, a adaptação só valeu para a primeira temporada. Da segunda em diante, é tudo por conta própria deles. Bom, iniciando agora a parte 1, eu queria começar dizendo que é uma das séries mais odiadas que eu conheço, e eu entendo porque não agrada a todos. Há assuntos muito delicados que até a própria série avisa antes de começar, e muitas contradições também. Eu já ouvi pessoas dizerem que em alguns momentos romantiza o suicídio. De certa forma eu concordo, não é uma série perfeita, há muitos erros aqui, eu mesmo vou falar deles daqui a pouco, mas sim, tudo isso é verdade. Mas pra ser sincero, eu não gosto que ela não recebe crédito o suficiente pela discussão positiva que gerou, principalmente na primeira temporada, que fazia questão de tocar mesmo na ferida, de falar de tabus, bullying, estupro, suicídio, etc. E apesar de ser algo muito forte de ser assistido, querendo ou não, começou uma discussão. Há relatos de pessoas que se abriram com seus pais sobre os pensamentos negativos que surgiram, ou o que tem acontecido na escola, ou simplesmente ligaram pra alguém pra pedir ajuda, sabe? Dizer que não tá tudo bem. Há pessoas por aí que agradecem pela existência dessa série. Se tornou algo muito maior do que você que não gosta, e eu, por exemplo. E eu não acho justo ela não ser valorizada nesse quesito. Eu senti que precisava começar com esse comentário, é minha opinião. Mas vamos agora falar da quarta temporada. Galera, do início até a metade, talvez até um pouco depois disso, eu tinha certeza que só ia reclamar aqui no podcast, porque tem tanta coisa ruim nessa temporada que eu pensei, não é possível que não tenha nada interessante, mas os últimos episódios me surpreenderam bastante. Eu quero começar logo pelo mais problemático, que é o roteiro. Apesar de haver acertos que eu vou falar mais adiante, há muita enrolação e cenas que poderiam ser tranquilamente cortadas. Normalmente as temporadas têm 13 episódios, mas essa tem 10, e ainda assim eu achei que poderia ser bem mais curta. Bom, eu separei em tópicos alguns dos principais problemas, então vamos lá. O primeiro é que as temporadas anteriores têm várias mensagens. Uma das mais importantes, inclusive que eu acho sensacional, é que tudo bem estar vulnerável. Tudo bem você desabafar e não se esconder constantemente sobre uma barreira que te separa dos outros. Aí é que tá.
Pra que se dá o trabalho de estabelecer essa mensagem se os próprios personagens não fazem isso? Eu acho ridículo porque eles passaram por tanta coisa antes e quebraram a cara várias vezes por esconder segredos e suportar o peso das mentiras. Aí nessa temporada eles fazem exatamente isso. É muito frustrante e às vezes chega a ser burrice. É como se eles não tivessem aprendido nada com os erros passados, sabe? E com isso eu vou pro segundo problema, o ambiente extremamente tóxico. Mesmo os protagonistas tendo que guardar um grande segredo sobre quem realmente matou o Bryce, em múltiplos episódios eles não agem como amigos, e sim como pessoas que se toleram até terminar a escola, constantemente apontando o dedo um pro outro, acusando, discutindo, e a gente acaba vendo muito mais disso do que cenas em que eles realmente se tratam como amigos. E isso acaba deixando uma atmosfera mais pesada, sabe? É o típico caso de que se todo mundo marcasse de se encontrar simplesmente para conversar, muita discussão não aconteceria. E nem eles, nem o público teriam que passar por isso. É a famosa falta de comunicação. E assim, eu sei que amigos brigam e tal, mas aqui é praticamente todo episódio e quase sempre desnecessário. O terceiro tópico que eu queria tocar aqui, que eu achei problemático, foram os pais. Eu tive muita dificuldade em entender os pais desses adolescentes, principalmente os do Clay, que é o personagem principal. Desde a primeira temporada, é claro que os jovens não querem de forma alguma incluir um adulto no problema, porque do ponto de vista deles, isso sempre vai piorar as coisas e tudo mais. Então, os pais sempre ficaram de lado em tudo. E nessa quarta temporada eu fiquei chocado como os pais do Clay são alienados. Porque mesmo sendo boas pessoas, eles só podem viver em um universo paralelo, porque acontece tanta coisa com o Clay, por exemplo, a vida dele é colocada em risco tantas vezes. E os pais lá, seguindo a vida. O roteiro colocou os pais numa posição muito irresponsável. Na verdade, eu queria estender esse comentário para a maioria dos adultos. Eu conto nos dedos de uma mão os adultos competentes dessa temporada. Eu não gostei que a grande maioria é vilanizada, vista como alguém que só vai piorar as coisas, e por isso nunca se deve confiar. Esse pensamento é bastante problemático, principalmente vinda de uma série que tenta se espelhar na sociedade atual. É um pouco irresponsável não pensar nos jovens que assistem essa série e se identificam com os personagens que fazem isso. Eu senti falta de mais participação dos adultos. Em relação a isso, eu ainda tenho um comentário para fazer, mas fica para a parte 2, com spoilers. Mas bom, antes de ir para os personagens, eu preciso dizer que há certos momentos em que os protagonistas tomam decisões erradas e, pelo fato de serem protagonistas, então não há consequências pelos seus atos. As pessoas passam a mão na cabeça deles e vida que segue. E isso me incomodou justamente por causa daquilo que eu disse. Eles deveriam ser um reflexo da nossa sociedade. Também vai ser algo que eu vou aprofundar um pouco mais na parte 2, mas enfim. Indo agora para os personagens, eu começo com o Clay, interpretado pelo Dylan Minnette. Teve um episódio, acho que foi o 5, que eu tinha certeza que eles estavam estragando o personagem, tornando ele uma pessoa completamente diferente de quem era nos episódios e temporadas anteriores. Mas me dei conta que, na verdade, ele estava numa jornada pessoal. Um dos acertos dessa quarta temporada é aprofundar o quesito saúde mental, e 90% desse tema tem a ver com esse personagem. Mesmo algumas vezes passando dos limites, o ator vende muito bem a imagem de um adolescente questionando sua moralidade e já sofrendo psicologicamente as consequências de suas decisões em temporadas passadas, com crises de ansiedade e ataques de pânico. Para mim não foi o melhor personagem, mas o Dylan é excelente, muito é exigido dele e o ator sempre entrega. Mas o Justin, o irmão adotivo do Clay, interpretado pelo Brandon Flynn, foi o meu favorito. Aqui ele tenta superar seus obstáculos, seus vícios, já estabelecidos nas temporadas passadas. Dá pra ver que ele tá se esforçando pra ser a melhor versão dele mesmo, e isso pra mim é a ascensão do personagem, da onde ele estava na primeira temporada pra quem ele tenta se tornar agora. Mas o relacionamento entre ele e o Clay se encaixa perfeitamente naquilo que eu comentei agora há pouco sobre as amizades tóxicas, que um atrapalha mais do que ajuda. Isso é visto constantemente aqui. Eles estão no mesmo barco, mas os dois sempre se criticando, principalmente o Clay, que julga demais o fato do irmão estar se recuperando e usa isso várias vezes como argumento, como se fosse algo negativo. Isso é horrível. Mas já a atriz que interpreta a Jessica é a Alicia Bow.
Eu considero essa personagem um dos maiores acertos da série, porque ela foi de uma adolescente traumatizada por um abuso sexual até uma pessoa forte que se reconstruiu e superou as dificuldades e tenta seguir a vida melhorando a comunidade. Através dela, eu sinto que nós vimos todos os passos, a evolução de alguém que passou por um trauma e tenta retornar à sua vida social. Eu não lembro de nenhuma outra série que tenha feito isso de forma tão detalhada e tão bem construída. E essa é a vantagem de uma série, porque você tem o tempo necessário para que o personagem e o público lidem, processem com esse tipo de informação e como progredir a partir daí. Mas infelizmente eu tô me referindo mais ao seu progresso da primeira à terceira temporada, porque aqui, apesar de ainda ser uma pessoa forte, ela se torna alguém que muitas vezes trata os outros com brutalidade e até superioridade para ser respeitada. E eu sinceramente não acho isso muito saudável. Acredito que há formas de ser alguém empoderada sem ser hostil, mas no geral eu gosto dela, a atriz é muito boa, o elenco no geral é bem profissional. Mas por fim, o Alex, interpretado pelo ator Miles Hazer, eu tô colocando ele aqui porque é a parte dele que nós temos, na minha opinião, um intervalo, um descanso da história principal, onde o Alex começa a descobrir mais a sua sexualidade. Eu achei tudo muito bonito, principalmente no penúltimo episódio, o 9. Eu acho que eles lidaram muito bem esse aspecto, inclusive há bastante representatividade LGBT, feita de forma responsável, não foi pra fazer piada, sabe? E como eu disse, é algo, na maior parte das vezes, não relacionado com a história principal. E eu agradeço muito, porque chega uma hora que cansa, sabe? Aí são nesses momentos que arcos secundários como esse me ajudaram bastante a seguir em frente. Então, antes de ir para a parte 2, eu quero acrescentar que, no geral, é uma temporada cansativa que, sinceramente, não precisava ter existido. Mas já que existe, eu gostei das mensagens que ela proporcionou, principalmente nos 2 últimos episódios, que me fizeram relembrar qual o rumo da série, por que ela existe. E eu agradeço porque já faz um bom tempo que ela tá bem perdida, sabe? Não é de hoje. Então o final me fez relembrar porque eu comecei a assistir e por que ela tem a sua relevância. Então eu diria que dificilmente alguém que não acompanha ou não tem interesse vai se interessar agora, nessa última temporada. Mas os fãs, ou pessoas que, como eu, que acompanham desde o início, assistam. É a última temporada, sabe? Por que não? Mas se você desistir no meio do caminho, eu não vou te julgar, tá? Mas é isso, essa foi a parte 1 desse episódio. Eu irei entrar agora na parte 2, completamente com spoilers, para aprofundar rapidamente algumas coisas. Recomendo para quem já assistiu tudo, ou simplesmente se você não se incomoda com spoilers. Para quem vai parar por aqui, muito obrigado por acompanhar e fiquem atentos na semana que vem que o episódio vai ser super especial. Então vamos continuar. Bom, eu queria começar essa parte 2 com a revelação de que todos os pais baixaram o aplicativo para stalkear os próprios filhos, para ficarem cientes das mensagens, dos e-mails que eles estavam recebendo. Mas eu achei isso assim, o fim da picada, sabe? Achei que passaram dos limites. Os roteiristas pensaram assim, tá, se você ainda não teve ranço dos adultos dessa série, vamos colocar eles conversando sobre espionar os filhos escondidos, sabe? Eu achei isso, nossa, me deu muita raiva. Aí são coisas como essa que não tem como defender. E isso é promovido pela própria escola. Os pais estavam reunidos na escola. Então, assim, eu não acho necessário essa rivalidade entre pais e filhos. Mesmo que exista, mesmo que seja uma coisa real, eu não acho necessário você aprofundar tanto nisso e não no pais e filhos juntos, sabe? Conversando. Eu não gostei dessa decisão. Achei muito estranho. E, sinceramente, uma evidência de que eles não tinham muito o que abordar nessa temporada. Mas, seguindo agora para os protagonistas. Eu achei inaceitável os protagonistas terminarem ilesos. Ninguém foi pra cadeia, todo mundo se formou, tudo muito lindo. O Alex não foi. Eu esperava que pelo menos o Alex fosse pra cadeia, já que foi ele que empurrou o Bryce.
Mas nem isso, sabe? E eu não gosto desse pensamento de que por eles serem personagens que transmitem certas mensagens e serem carismáticos, então tá tudo bem, a gente passa um pano. Eu tenho medo das pessoas não verem o quão problemático isso é. É muita irresponsabilidade dos produtores. E se você pensar pro lado da irmã, da família do Monte, vão passar o resto da vida tendo a certeza de que foi o Monte que matou o Bryce. E isso acaba sendo uma mensagem positiva também sobre corrupção, sabe? Porque não só os adolescentes vão passar o resto da vida sem comentar nada sobre isso, mas o pai do Alex, um adulto responsável, que deveria ser responsável, ele sabe disso, ele tem noção que foi o filho que cometeu o crime. Ah, e ele é policial, e o fato deles deixarem isso passar, sabe? Eu entendo que porque ele queria proteger, porque é o filho dele, é uma coisa muito errada, sabe? Então eu não gostei como, no fim das contas, eles acabaram passando essa mensagem sobre corrupção. E em relação a isso, eu também queria aprofundar o fato que o Clay é responsável por muitos atos de vandalismo, e é revelado que ele foi responsável por pichar a escola, por explodir o carro do diretor e tudo mais. E assim, passaram pano completamente, tipo, é o protagonista? Então tá, tranquilo, sabe? Eu achei isso. Eu não tenho nem mais o que dizer em relação a isso. A maioria desses casos é caso de prisão, sabe? Mas enfim. A última coisa que eu queria falar aqui é a morte do Justin. E eu fui pego muito de surpresa. Eu fiquei muito emocionado. Eu chorei bastante no último episódio. Eu achei muito triste. E eu achei interessante o quão emocionado eu fiquei. Porque ele foi meu personagem preferido durante essa temporada. Eu fiquei surpreso como eu reagi tão fortemente à morte dele. Ao fato dele ter AIDS. E eu gostei que foi AIDS porque é uma coisa tão, tão ignorada, tão banalizada por tanta gente, sabe? Que é como se as pessoas subestimassem o poder que essa doença pode ter de estragar a vida de várias pessoas, não só a de quem contrai, mas de quem tá ao redor. Eu achei muito interessante, mas eu fiquei muito triste porque eu acho que ele era um dos únicos personagens que, desde o início dessa temporada, que tinha a ambição de melhorar, de ajudar os outros, de tentar consertar a própria vida e ousar ser alguém melhor no futuro. E eu achei isso muito forte. Pra falar a verdade, eu acho que o personagem merecia mais. Os dois últimos episódios, o do baile e o do funeral do Justin, aquilo foi tudo muito emocionante. Mas analisando o geral todo, eu achei um bom final. Essa série teve tantos altos e baixos, foi uma montanha russa. Então, você conseguir, por um milagre, ter um final decente, um final redondinho, um final fechado, eu achei o suficiente, sabe? Que eles conseguiram realizar isso, pelo menos isso. Eu gostei que, no final das contas, as mensagens foram: aproveite a vida, queiram estar vivos, estejam felizes por estarem vivos. E claro, não hesitem em pedir ajuda. Lucas, mas isso é muito brega, isso é muito clichê. Tipo, pode até ser, mas assim, não quer dizer que não seja necessário. E principalmente no mundo em que nós estamos vivendo hoje, de tanta intolerância e de tanto conflito. Eles têm alguns diálogos, alguns monólogos, inclusive, que são tão fortes que eu acho que são pra todos, sabe? E na minha opinião, são nesses momentos que a série acerta mais. Mas então, foi isso. Essa foi a parte 2. Obrigado por me receber no seu dia. Há muito conteúdo de qualidade por aí, então obrigado. Fiquem ligados no Instagram Sessão às 6, onde eu sempre aviso quando novos episódios vão estar saindo, principalmente o da próxima semana, que vai contar com várias participações especiais. Quero adiantar que já foi gravado e foi um dos melhores episódios que eu já gravei até agora. Então se liguem e até a próxima.